Nice to meet you. Ask a lot of questions. I hope you don't want to do so, let's see. Thanks, Rana. So nice to meet you. Wonderful. Great. Yeah, great to be here. Muito bom você, pessoal. Okay, good. Yeah, great. That's wonderful. Very cool. Yeah, I mean, all of it. Right. Oh, wonderful. Oh, right. I'm working, but Okay, let's. So I thank you. okay. Jorge não está informático, aqui senta aqui. E o Raul senta aqui. O Raul senta do lado da Ana. O Raul senta aqui, eu vou ficar aqui. Sei lá. Bom trabalho.
Okay. Gente, vocês têm o link do YouTube? Eu vou passar nos grupos aqui. Acho que eu passei. Júlia, tu pode passar. Eu passei no grupo. Ó. Pode, eu passei já lá. Boa tarde a todas, a todos. É uma imensa satisfação ter essa conferência aqui. Pessoal online, está nos ouvindo bem? Ótimo, obrigado. São muitos amigos, colegas, na maior parte das pessoas que eu conheço, né, são militantes por uma psicanálise que atua em diferentes frentes e frontes, né? Eu acho que isso é o que nos encontra aqui para celebrar, para acompanhar a presença de uma intelectual cujos trabalhos nas últimas décadas revolucionaram e dão lugar político para uma psicanálise realmente implicada e desejosa de produzir transformações sociais, mas, acima de tudo, e aqui me pensando como um psicanalista que trabalha com a formação de psicólogos e psicanalistas, né, uma psicanálise que se transforma, que busca cada vez mais encontrar diferença. Então, aqui eu brevemente vou apresentar a mesa, né, que todo mundo conhece, mas que eu apresento a nossa conferencista do dia, Elizabeth Danto, professora emérita da Universidade de Nova York, autora, tem diversos trabalhos, entre os quais Freud's Free Clinics, de 2005, traduzida para português em 2019, e que se torna uma referência imediata para nós aqui no Brasil. À direita dela, o Raul Araújo, nosso colega da Favela de Psicanálise, que está aqui conosco, tanto quanto membro do comitê de organização desse evento, que nos possibilita essa ponte da presença da Elizabeth aqui, mas também como tradutor sucessivo. Na esquerda, a professora Ana Lofredo, que é diretora do Instituto de Psicologia, está aqui como autoridade na mesa, mas também como professora titular do Departamento de Aprendizagem, Desenvolvimento Humano e Personalidade, e uma sábia na obra de Freud, né, como a gente pode considerar, e professor Jorge Broide, da PUC de São Paulo, que atua com experiências públicas de psicanálise na cidade e em território desde 1976, correto? Que foi o prefaciador do livro da Elizabeth Danto aqui no Brasil e que está nos dando a honra de organizar, de estar conosco nesse evento hoje. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma, né? Primeiro, a gente vai ter uma palavra de abertura solene da professora Ana, aqui como diretora do Instituto. Na sequência, a professora Elizabeth vai fazer sua conferência, enquanto o Raul vai traduzindo, e no final a gente vai ter uma discussão, mas que de fato é uma discussão aberta, né, e que não vai se fechar numa palavra dada apenas àqueles que estão ocupando um lugar aqui na frente hoje. Tá bem? Professora Ana, diretora. Posso falar uma coisa?
Oi, gente, todo mundo, especialmente Elizabeth. Não, mas falar se terminar uma ideia, parar e tá bom? Então, gente, como diretora do Instituto de Psicologia, para além das comunidades, eu tenho, de verdade, muita honra, muito prazer de receber a Elizabeth Danto aqui no Instituto de Psicologia da IPUSP, nos abrilhantando, né, com uma trajetória tão preciosa das relações que ela estabelece, das responsabilidades do psicanalista, da psicanálise, em relação ao nosso comportamento de cidadãos dentro da política. Quero expressar nossas boas-vindas em nome dos estudantes, em vários alunos do direito da Sociedade, enorme prazer, dos estudantes, dos funcionários, dos docentes, dar as boas-vindas, ao Broide, ao Raul Araújo, e também dar um alô para o meu querido colega, Gabriel. Eu creio que nunca seria demais, gente, enfatizar a importância de eventos como esse, vamos dobrar também, né, no curso que vai ser desenvolvido nesse dia. O próprio evento, o título desse seminário, já diz por si com o que a gente deve estar comprometido. Nesse momento do nosso país, que se insere de modo consistente no campo de questões que se apresentam de modo muito fácil na atualidade para a pesquisa, a clínica e a transmissão da psicanálise. O campo de temática que compõe todo esse conjunto de trabalhos, né, que a gente vai poder curtir aqui nesses dias, gravita em torno do título do curso, a Clínica Psicanalítica Real, Psicanálise Clássica e Direitos Sociais, título esse que demarca com propriedade, através da discussão que mobiliza, a posição peculiar que cabe à psicanálise no debate contemporâneo. Na sempre revisitada posição que devem ocupar os psicanalistas na história, permeada de contradições das relações da psicanálise com o campo da política. Justamente por estar essa disciplina inaugurada por Freud, particularmente habilitada em função de seu instrumental teórico e metodológico, para mergulhar nas obscuridades inquietantes das novas configurações cognitivas que se expressam de forma proeminente, permitindo destacar, uma vez mais, como a psicanálise se fundou, portanto está necessariamente comprometida, desde suas origens, numa imbricação radicalmente constitutiva entre o individual e o coletivo. A gente estava conversando agora há pouco, eu acabei de conhecer a Elizabeth, que a gente curte Freud. Os meus alunos sabem como eu curto Freud. Então, não é porque está tudo lá em Freud, isso é uma bobagem. É porque Freud, de fato, mobiliza
né? Um pensamento, uma reflexão, e se desdobra com os dias atuais. Então, ler Freud sempre é muito mobilizador para questões contemporâneas. A gente estava estudando o dia 26 de 88, né, tem 2 alunos ali, e a gente vê como ele é cheio de desdobramentos dos dias atuais. Ana, falar um pouquinho mais perto do microfone. Quer que eu repita? Não? Você consegue traduzir? Então vai. Não, eu já traduzi aqui. Ah, então Quando você tá, falando nessa parte, eu fui. Vou te contratar de tradutora, hein? Vai lá. No âmbito do nosso país, poderíamos destacar 2 momentos recentes mais emblemáticos e mais agudos dessa interlocução da psicanálise, no campo da política, nas mobilizações políticas de dupla vertente, pertinentes às manifestações de 2013, na época do impeachment, da Dilma. Nós soubemos como... Pode falar? Pode terminar. E nos Psicanalistas Unidos pela Democracia, em 2018, cujas diferenças, digamos, históricas, né, que permeavam as várias instituições psicanalíticas, teóricas, metodológicas e políticas, entre as várias instituições, ficaram, de certa forma, em segundo plano, em função de um horizonte democrático que nós ocupamos em exercitar e garantir. Creio que de lá para cá, a gente não precisa falar, porque a história está bem quentinha para nós, que a gente eu, né, nos anos aí, de presidência da República, e eu entendo que, neste momento, a gente está particularmente com um potencial de entusiasmo, né, para poder exercitar o que cabe com muito orgulho, né, a gente gosta de estudar, o que nós temos a verbo fazer, né, ações concretas que se desdobram das nossas perspectivas teóricas e metodológicas. E é um enorme prazer mesmo ter a Elizabeth aqui, porque eu acho que ela é emblemática, de verdade, né, em relação a essas ações concretas que a gente deve exercitar na nossa comunidade. Então, queria dar as boas-vindas, né, a ela, os colegas que estão na mesa, a todo mundo que está aqui, e desejar que a gente curta muito, aproveite muito essa visita. Boa tarde a todos. Obrigada. Thank you very much. I apologize in advance. I do not speak any Portuguese. Actually, I know 2 words, obrigada and tá bom. Desculpa, não falo nenhum The next português, will be caipirinha. mas Yes. Yes. ela já fala feijoada. I've started. Anyway, I'm delighted to be here. Fortunately, this is my 2nd time. The first time was in almost exactly 3 years ago, when I was privileged to have my book translated into Portuguese. And that's when I started meeting wonderful people, Jorge, Broide, wonderful colleagues like Raul. And we started developing an international cooperation that's really building. And this is just part of it. So it's great. Welcome, everybody. And please ask a lot of questions. I just flew in from New York, so yeah. Então, bom, é a segunda vez que ela está no Brasil, né? Muito feliz de estar aqui a segunda vez. A primeira vez foi para o lançamento do livro, que ela pôde encontrar vários colegas que estão aqui hoje na mesa, no auditório, e que isso está sendo só o começo, né? E a partir desse encontro estabeleceu uma colaboração internacional. So I'm going to tell you a little bit about the course that I will start teaching.
starting tomorrow. Araújo's Institute. Forgive me if I mispronounce words. The overall umbrella of the course is called the Ideal Psychoanalytic Clinic. And the title is actually taken from a paper of Anna Freud, who called the Ideal Psychoanalytic Institute. I started researching Anna Freud more and more, and she's a subject of great interest and has been underestimated today. So, yeah. Então, o que ela vai falar aqui um pouco hoje é do curso que ela vai começar a dar lá no nosso espaço da Favela de Psicanálise, lá em São Miguel. São 4 dias de curso. E o tema guarda-chuva é uma clínica psicanalítica ideal, que é um tema que ela retirou do texto da Anna Freud. So, the other point of reference here is, one is that paper, and the other point of reference is a quote from Sigmund Freud from 1930 in Civilization and Its Discontents. And it's another way of thinking about the writings of Sigmund Freud. If we start from this present, this quote, it shifts our lens on the way we read Freud. Então, uma parte, então, é retirada do texto da Anna Freud, outra parte é uma citação do Mal-Estar da Cultura, de 1930, né, que se a gente leva essa citação a sério, a gente vira de cabeça para baixo, né, a nosso entendimento da psicanálise. So the quote is, "The replacement of the power of the individual by the power of a community constitutes the decisive step of civilization." A virada o poder do indivíduo para o poder da comunidade é um momento decisivo da civilização, da cultura, né? Vou traduzir por cultura aqui. So if we place this quote at the center of our understanding of Freud, or our imagination about Freud, it really repositions how we see Freud. And então, se a gente toma essa citação, a gente vai reposicionar como a gente pensa o Freud. So there are the 4 topics that I have selected for these courses are: 1, reading on access to psychoanalysis as a social right. Então, os 4 tópicos que ela selecionou para esse curso, né, um para cada dia de aula pela manhã, à tarde teremos seminários. O primeiro é acesso à psicanálise como um direito social. The second one is Sigmund Freud and social class. O segundo é Freud e classe social. The third one is social context and psychoanalytic practice. O segundo é contexto social e prática psicanalítica. And the fourth one is Anna Freud and community psychoanalysis. E o 4º tópico é Anna Freud e psicanálise comunitária. So if I understand it correctly, the plan is that I will share some of my research with you in the mornings, and I have slides because there's nothing like visual evidence. Yeah.
Okay. There's people arriving just... Wow. Okay. Podem sentar aqui, talvez, no chão, né, gente? No chão, nos They must have just lados, gotten out of lado. class. só não pode ir no colo, mano. That's bank holiday. So family. Yeah. It's fantastic. So, Young people. pode ir para a esquerda também. Welcome, newcomers. Everybody else knows that I don't speak Portuguese. Então, bem-vindos, recém-chegados. So, we were summarizing a bit about the course that's going to start tomorrow. A gente está sumarizando o curso que a gente vai fazer a partir de amanhã. So then the second half, so that'll be the morning. And then the second half is, this is not a project that anybody can carry alone. We have to do this together. So what we will do in the afternoons will be much more up to you, as you will begin to design your own ideal psychoanalytic clinic, right? So for that you will bring in your ideas, you will bring in your notes, and we will also have readings. So it's critical to integrate theory with practice. You don't have a substantive practice without theory. And of course, me being me and a Freud scholar, the theory is Sigmund Freud. Então, na parte da manhã vão ser esses tópicos, né, de aula expositiva. Na parte da tarde, nós teremos seminários, né, a partir de textos que foram sugeridos. Então, o progresso na clínica, na terapia psicanalítica, luta e melancolia e mal-estar na civilização, mas vai ser prático. Então, a gente vai discutir para cada um criar o seu projeto de uma clínica ideal, portanto, a partir desses princípios, né? Então, fazendo essa ligação entre teoria e prática, né? E, né, ela sendo a teoria freudiana. So we all have our ideas, we all have, if only I could build a clinic, right? It would be for this population. It would be on the street or in a rural area. There are many, many thoughts that we all have and dream about, but they need to be theoretically justified. So we're going to have some discussions, and hopefully you'll develop beginning of your own blueprint for your own clinic. Então, a partir, né, da relação teoria e prática, né, cada um vai, então, ver onde está atuando, então, seja na rua, seja para essa população aqui, e vai, então, desenvolver seu projeto de clínica psicanalítica. Are there any questions so far? Tem alguma pergunta até agora? Okay, so I'll tell you a little bit more about what we're going to be talking about, to sort of give you a bit of an outline. And again, we want to use this quote that I just read to you as sort of the keystone of building what we want to build. First of all,
the idea that psychoanalysis is a theory of emancipation. Right? It's Então, ela vai colocar algumas pedras fundamentais, alguns princípios daí do que a gente quer desenvolver, e o primeiro é que psicanálise é uma teoria de emancipação. so it's emancipation across the spectrum, from individual to society and back, right? So the freer an individual is, free of neurosis, right? The more freedom they have and the freer the society, right? And it works in the other way also. The more free, or probably what we would call democratic, the society, the freer the individual. Então, e emancipação no sentido que quanto mais livre é o cidadão, o indivíduo, mais livre é a sociedade, e livre da neurose. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais livre e democrática uma sociedade, mais livre é o sujeito. And that hypothesis underlies the paper Lines of Advance in Psychotherapy. And that's really where Freud talks about what we would call a universal access, right? Universal access. Because you don't have a free society if people have to pay more than they can afford in order to free themselves or be freed by others. Então, essa ideia, ela vai explorar no texto linhas de progresso na terapia psicanalítica, que o Freud vai tratar, então, desse tema, né? Como se o sujeito vai pagar mais do que ele pode, né? Para se ver livre, né? Então, ele não está se libertando, né? Essa discussão da universalização do acesso à psicanálise, né? Que o Freud propõe nesse texto. So this idea of, or this position on free treatment emerged in an era of socio-historical crisis, a very fundamental conflict between established history and the contemporary world. I think it's important to understand Freud that his theory came at the end of what's called the Habsburg Empire that had lasted for 700 years. So imagine living in a society where not only oneself, but one's parents and grandparents and great-grandparents and whole generations have lived under the same regime, and it becomes part of one's culture, one's imagination, one's unconscious, that life goes on in a certain way. 1918, it's gone. So it's an opportunity which, in fact, the city piano, this little state of Austria, did take and created a new world. Sorry, I get carried. A gente vai melhorando aos poucos aqui. Hoje é o primeiro dia, já tem mais 4. Então, esse conflito, né, de emancipação e liberdade, né, se dá em Viena, imagine, né, que assim, o Império de Habsburgo durou 600 anos, né, então são gerações e gerações, né, vivendo sobre o mesmo regime, né, sobre o mesmo tipo de imaginário, sobre o mesmo tipo de sonho.
né? E, de repente, em 1918, se acaba, né? Então, nesse período, né, que Freud está pensando essas coisas, né? Então, imagine isso. So it was an opportunity for transformation. And another reason, another motivation for the development of free clinics, which many of you know about, was that the military in both Austria and Hungary had found that psychoanalysis was very effective in the treatment of traumatized soldiers, more effective than anything else. And one Então, thing, vou pegar essa ideia aqui, por favor. Uma outra razão, né, é que os militares, né, uma outra razão para abrir as clínicas públicas, né, foi, na verdade, que os militares viram a psicanálise um modo efetivo, né, de tratar o trauma de guerra, né? Então, na Áustria e na Hungria, né? Então, a valorização disso, e militares que participaram, que estavam no círculo, estudaram psicanálise com Freud, essa parte é um adendo, porque eu acabei de traduzir as aulas que a gente vai ter, então, foram uma coisa que promoveu a criação das clínicas públicas por Freud. and there is an interesting parallel with which you are probably familiar today, which is that psychoanalytic treatment is proving to be the most effective treatment with people who live on the streets. So there are parallel traumas and parallel interventions. E outro motivo, né, como vocês devem saber também, uma das maneiras mais efetivas de tratamento para as pessoas em situação de rua é a psicanálise, né? Trabalho com a população de rua, né, implica em tratar traumas paralelos, né, à própria situação de rua. I was telling the story, maybe to you, I don't know, or maybe to you, there's a very important program in Philadelphia that's run by a friend of mine. The program is called Insight for All, IFI. And so a couple of years ago, I was walking down the street in Philadelphia, and you know how people who have forms of schizophrenia are out on the street corner exclaiming about either God or politicians or on the street. And so this guy, tall, lanky guy, right? And he was yelling at the top of his lungs, right? The problem is drugs, but I was saved by psychoanalysis. And I learned that when my parents beat me, it was because their parents beat them. It's not their fault. It's psychoanalysis. The world has changed. Estou contando uma história aqui, né, da IFA, que é uma organização também de democratização da psicanálise na Filadélfia, que chama IFA, né, Insight for All, né, Insight para todos. E aí ela conta uma história, né, de um morador de rua, esquizofrênico típico, assim, né, que fica falando na rua sozinho, gritando, né, gesticulando. E aí ele gesticulava dizendo, olha, né, a psicanálise me salvou, né, Deus me salvou, né, a psicanálise me salvou, não sei que meus pais me batiam, mas não era culpa deles, né, era por culpa que eles também apanharam dos pais dele, né, aprendi isso com a psicanálise, né, no delírio dele.
So, yeah, Close to the microphone for us. you're Let's be close to the microphone. So we're always looking, like in this kind of work, we are looking at the individual clinical theory, the individual clinical implications, the diagnostic implications, and we always have to balance that with public policy and environmental concerns. So I see community actually all of psychoanalysis as fundamentally dialectic. That you have to have the two together. We confront this in our own lives, and we have to help other people confront not just the facilitation, but ultimate contradictions. I feel one way, but the world otherwise. I am a gifted mathematician, but because I'm Black, I can't get a job in engineering. But it's some books. Então, ela disse que uma questão importante, né, do indivíduo na psicanálise comunitária, como ela fez, é sempre a gente pensar, né, numa dialética entre o ambiente ou o meio ambiente, né, e as políticas públicas, né, e pensar na dialética a partir da contradição, né. Então, ela dá um exemplo de um engenheiro que é uma pessoa que é muito bom em matemática, mas é cego e não consegue um emprego em engenharia. Right. So well, anyway, I could go on for a long time, but the important thing to remember is the dialectical nature of what we do, both on the individual and the social life. So I think I'm going to stop there and then we can ask some questions. Então, acho que um ponto importante que ela queria marcar é essa relação dialética, né, do indivíduo com os desdobramentos da sociedade, né? Acho que eu também queria abrir um pouco para perguntas, né? Ela apresentou algumas ideias aí complexas. Se alguém quiser perguntar ou quiser fazer alguma intervenção, a gente pode abrir para perguntas. Conversa. Aqui, outro ali. Em português, mas se for possível, perguntas curtas. Acho que é legal assim. Eu fiquei pensando um pouco na ideia do curso sobre uma clínica ideal de psicanálise. Uhum. E eu lembro desse texto de 1918, que acho que é Caminhos da Clínica Psicanalítica, da tradução que eu li. E no final do texto, o Broide coloca que talvez seria necessário, para lidar com o contexto, misturar o que ele chama de ouro puro da psicanálise com outras técnicas, como hipnose, enfim, outras técnicas contemporâneas que ele cita. Então, pensar uma clínica ideal não pode acabar indo no caminho de perder essa capacidade de adaptação ou de transformação, dependendo do contexto, sendo ela ideal, né? Pensando numa ideia máxima de clínica, não sei se eu entendi bem o tema do curso. Eu só queria entender um pouco para traduzir. Pensar uma clínica ideal no curso, não pode ir contra uma ideia. Uma coisa que congela isso? So, in the paper, I remember the name in Portuguese. What's the name of the first paper? Oh, Lines of Advance. Lines of Advance, yeah. Freud ends saying that we should mix the gold of psychoanalysis with different type of techniques, including hypnosis. Right. And his question is if
one ideal of psychoanalysis is not something that would frozen the technique itself. Right. There is a contradiction in that. Right. Okay. I can give you the historical answer for that, at least my interpretation. Yeah. Microphone. As people are watching that. Okay. So my interpretation of that sentence that people talk about a lot is actually historical. It was a compromise. It was a gift to the medical establishment. Okay. That the medical establishment, especially the psychiatric establishment, especially a psychiatrist named Wagner Jauregg, right, was very anti-psychoanalysis and was spearheading the establishment physicians to close the plans for the ambulatorium. And so Freud was saying, don't worry, we will dilute psychoanalysis to make it more lower class, which they did not do. They never did that. But that's my interpretation of the sentence. Então, a interpretação dela, dessa passagem final aí, né, ela não entrou muito na coisa do ideal, né, mas ela pegou essa parte dessa sentença aí, o ouro da psicanálise com as técnicas, né, mesclar essas coisas, ela lê como uma resposta a um médico que era contra a psicanálise e contra o ambulatório, chamado Wagner Jauregg, se eu entendi bem. Wagner Jauregg. Von Jauregg. German. Que queria, então, fechar, e aí ele dá essa resposta como falando, a gente vai diluir a psicanálise para os pobres, mas o Freud nunca fez isso, né? Right. But it's a very interesting example of Freud's class awareness, right? He knew there would be obstacles to opening a free psychoanalytic clinic. Mas é um bom exemplo da consciência de classe do Freud. Ele sabia que ia ter obstáculos para abrir as clínicas públicas, gratuitas. Yeah, there is one more there, yeah. And another one there. Gente, se eu comer bola na tradução, alguma coisa, vocês podem completar. Eu vou fazer em português. Pode, claro. Ai, desculpa. Tá difícil aqui com traduzir. Eu queria primeiro falar que eu li o livro, achei muito bom. Estou até pesquisando sobre. Então, parabenizar pelo trabalho antes de tudo. E fazer uma pergunta um pouco baseada na relação dialética entre o atendimento clínico e as políticas públicas, que tinha comentado um pouco agora, e pensar, assim, qual seria, então, uma contribuição do psicanalista na construção de políticas públicas, assim, como seria essa atuação para fora do atendimento clínico. Começa lá? Beatriz. Obrigada. Obrigado, Beatriz. So, Beatriz asked, first of all, she said that she has read your book, and it's a brilliant book, and she's researching the talk. And she also said that her question is about dialectics of public policy and psychoanalysis, how you think about it, and what's the role of the psychoanalyst in developing public policies, and how they could do it. Okay. Well, I thank you, by the way, for the compliments. I think the role of the
psychoanalysts is similar to other groups that advocate for social change. And the most important element of that is to organize, right? You know, there's an American folk song called Joe Hill, and the last line is, "Don't mourn, organize." It's a great song of the American labor movement. Don't mourn, organize. And there's, you know, as soon as you have a group of people who are advocating for social change and who are themselves well organized, right? Who have a mission, who have a clear mission, who have a sense of strategy, right? Then you have a lot of power, and you probably have more power than you think you do, right? We say, oh, we're just students. Right? You pay tuition. You are, oh, maybe not here. Pay taxes. Pay taxes. There you go. Okay. So let me translate that. Yeah, okay. Então, ela falou, bom, como né, respondendo só, primeiro ela agradeceu, né, os elogios e disse, bom, como é que a gente pode se organizando, né? Acho que se organizar é né, lutar por transformação social e se organizar são duas coisas importantes, né? Como o psicanalista pode atuar, né? Então, tem uma música tradicional americana, né, que diz, né, não se lamente, né, se organize, né, que é uma música que foi do movimento sindical americano, né, então isso é muito importante. Então, né, a gente fala, e quando a gente se organiza, a gente tem um poder que a gente nem imagina, né, então às vezes a gente fala, a gente somos só estudantes, né, mas quando a gente se organiza, né, vocês são estudantes, mas aí ela falou, bom, vocês pagam mensalidade, né? Aí ela falou, bom, talvez não aqui, né? Aí eu falei, bom, mas pagam impostos, né? So I just want to bring back that one sentence of Freud's that I started with, which is very relevant, where he says the replacement of the power of the individual with the power of a community, it constitutes the decisive step of civilization. So if, you know, whatever social change, you replace the individual with the community, and then you have the power to create change. Então, a citação do Freud, né, que você troca o poder do indivíduo pelo poder da comunidade, né, você cria mudanças, né, então, talvez. Pedi um microfone móvel, gente. Daqui a pouco vem. Você está fazendo em inglês? Ótimo. Ótimo. Well, it's such a pleasure to have you here, first of all. I have a colleague here, he challenged me to write something about my experience at the humanitarian field from the psychoanalytical point of view. Which field? The humanitarian work. Oh, humanitarian. Yeah. So it was a big challenge because when I was there, I wasn't there as a psychologist. I was there as a psychologist. So the thing is, it is a medical organization. It's Doctors Without Borders, and of course they have a very medical setting, and it's very difficult to think how can we work on psychoanalysis in such a place. So, it's more curiosity. So how you deal with this imposition of the medical setting, of the medical point of view, on working with the population. Because for me, the more important when I was there is was offering a listening place. I didn't care about, okay, I need to know about the symptoms they have. Anyway, so I would like to know how do you deal with it. So, em português,
eu estava falando que o Stanislau me pediu para escrever um capítulo sobre minha experiência no trabalho humanitário. Eu trabalhei enquanto psicóloga, não enquanto psicanalista, mas eu tinha que escrever do ponto de vista psicanalítico como foi essa experiência. E uma das questões é justamente como é que a gente lida com a imposição médica, né? Como é que eles impõem a maneira de trabalhar e como é que a gente consegue se adaptar. Então, eu fiz uma pergunta para a Elizabeth Danto e que a experiência dela nesse sentido. Good question. So, culturally, the medical community has an enormous amount of power, right? And they cultivate that power. Historically, in the United States, in 1910, the American Medical Association redid their policy statement deliberately to exclude women. Okay. Well, deliberately to exclude women and blacks and American Indians. There's a very large disempowered group of American Indians. So that became the official policy in the United States. But of course, it's then facilitated by other corporations, big pharma, and so forth. Sort of, I missed Okay. the American. Okay, the American Medical Association formally Changed their admission policies so that nobody could, except for white males, could become licensed doctors, right? Excluding women, excluding the black population, excluding American in 1910. Então, bom, ela começa respondendo assim, né? Culturalmente, a comunidade médica, né, tem um poder enorme, né? Eles cultivam esse poder, né? Não é só uma coisa que tem, mas, né, eles cultivam esse poder. E aí, um exemplo disso, em 1910, A Associação Médica Americana mudou as suas políticas, né, transformou as suas políticas, a sua política de admissão, para barrar, né, indígenas americanos e mulheres de entrar na carreira. Né? Então, só homens brancos que podiam ser médicos. Né? So that was the official policy. That's the social level. On the more individual level, there is a cultural sense that physicians or the medical community can control when we die. Right? They don't care, I mean, they care somewhat about life, but what we fear thanatos. We fear, that getting sick means we will die. And there is this cultural sense that the doctors can control that. And so they have this power over life or death. Right? Compare that to humanitarian aid, and you are nothing. Right? But okay. E isso, né, essa questão da cultura está no nível coletivo, no nível individual, tem uma crença, né, do clínico geral, do médico, né, que faz a intervenção, de controlar a morte, de ter poder sobre a morte, né, e o controle sobre o
ele é uma das pessoas. De morrer. Né? Então, tem um poder que também nasce daí. So, to me at least, to think psychoanalytically is to look at both sides. Right? To the people for whom you are providing services also fear death, right? I mean, on the one hand, they fear death, and on the other hand, they are scared of losing the power that their doctors have. You know, he said, my doctor. They don't want to lose that, right? It's reassuring. It satisfies a number of well, it's satisfying. And it mitigates the fear of death. So, to answer your question, I think if we can sort of understand where some of that comes from, it would be helpful as we listen to people and we can work with people on a deeper level, the fun of us. We were talking, one of Freud's books, Beyond the Pleasure Principle, dealing with the reality principle. And a lot of that is. Então, bom, e aí diante desse poder, né, ajuda humanitária para o médico não é nada, né, assim, diante desse poder. E aí trabalhar essas relações psicanaliticamente é poder ouvir todas essas coisas, não só a pessoa que está na sua frente, mas o médico que atua dessa maneira, né, é poder entender, compreender essa dinâmica, né, e que essa dinâmica está para além, entender o que está para além do princípio do prazer, é entender Thanatos, né. And the book Beyond the Pleasure Principle. Talvez o Jorge. O que gostaria de comentar? Não, eu peguei o microfone, mas então eu quero comentar. Aproveito para dizer. Obrigado. Eu penso que isso que a Elizabeth faz, nós, como ela disse, que nós estamos trabalhando, criando coisas, né? Aqui tem, só aqui nessa mesa, tem a USP, tem a Favela de Psicanálise, tem a PUC aqui, meus alunos estão aqui, mas eu penso que a gente está construindo algo muito novo. E como é que a gente pode fazer uma verdadeira clínica psicanalítica nas situações comunitárias e nas situações sociais. E eu penso que isso é um caminho. Nós não podemos fazer um transplante direto do consultório para as situações sociais. Nós precisamos aqui inventar com rigor metodologias, tecnologias, onde a gente possa operar no social com profundidade. Isso, para terminar, eu acho que não é possível fazer sem a interdisciplinariedade, sem outros saberes, né? E sem uma noção clara de como é que as relações sociais constituem o sujeito e como essas relações sociais vão aparecer na transferência do nosso trabalho. So I think that is something very new that we are doing here. And there are already lots of people doing it. So Like here community, in all yeah, this, right. this table is University of São Paulo. There are lots of practitioners here. But even though we have a practice, we are doing something new. And we need methodology to explore those knowledge and also transdisciplinary approach and
que lideram os Tem duas lá, aqui embaixo. Quem tá com o microfone aí? Né? Passa aí, ó. Você não falou ainda? Você já falou, não? Sim, é todas. Pode falar, quem tiver com o microfone agora é sua vez. Sim. Ela vai fazer uma pergunta. Aí depois aqui. Pode falar. Bem alto. Eu queria ouvir um pouco mais da Elizabeth, o que ela pensa a respeito da formação desses analistas. A gente está pensando aqui na criação dessas clínicas, se é algo para começar a formação, mas aqui no contexto brasileiro, a formação ainda não é muito acessível, tá? Eu um pouco mais a respeito da formação desses analistas. Said one would have training. Yeah, she said that, since practice and more about Okay. Right, yeah, right. Yeah. So, historically, in the 1920s and 1930s, and I will actually be talking about this tomorrow. Okay, I'll just come back a little bit. So, the first and second generation psychoanalysts developed formulas on how they were going to fund the free clinics, right? Like 1 out of every 5 patients would be treated for free and so forth. It was similar for training. It was similar for training. So that one senior analyst would, any senior analyst would train one analyst, young analyst for free, right? So it would be something like 1 hour a week. In other words, nobody took a vow of poverty, right? On the other hand, you wanted to make resources available to those who could not otherwise afford it. Right? So different clinics have different schemas. Knowing that this was a way of, the American expression is paying it forward. You know, that it means that if you train somebody for free, you are also training them in what they will do later on by way of contributing to the free clinic or contributing to the free. So, então, a preocupação com a formação nasceu com o próprio tratamento. Então, no início, as clínicas públicas, as pessoas trabalhavam, no início, 1 para cada 5 atendiam de graça, depois teve o estabelecimento de cada clínica. Cada clínica, na verdade, tinha um próprio arranjo, uns ligados a... tinha recurso captado, enfim. Mas o treinamento, então, começou a se dar assim, né? As pessoas davam supervisão ou ofereciam análise, e também numa ideia de pagar, uma expressão americana de pagar adiantado, né? Que você está investindo nisso agora, que vai se multiplicar, as pessoas, essa pessoa que você treinou vai atender outras pessoas, né? Mas ninguém vai tirar lucro em cima da pobreza, né? Um pouco essa... right. The other thing that's funny, or whatever, is that Sigmund Freud,
trained many of the earliest analysts himself, hated the Americans. And on the other hand, he milked them for all they were worth, right? So basically he said, I am charging Clarence Obendorf 5 times, 10 times what I would charge a local person in order to fund the ambulatorium. And he called the Americans the goldfish, right? And that was the nicest thing he said. So it was very, he was like, the Americans have the money. And actually it was true in post-war Austria, it was true. If you were American and you wanted to be trained in Vienna, you better pay for it. Então, uma outra coisa, o Freud odiava os Estados Unidos da América, né? Ao mesmo tempo, né, ele trabalhava lá, treinava as pessoas, né? E aí, às vezes, cobrava 5 vezes mais, né, de alguém de lá, para financiar a formação e o treinamento de outras pessoas, enfim, né, que era uma estratégia de fazer isso. He called the United States dollaria, as in dollar, dollaria, right? Not wrong, but just for some. Chamava dolaria, né? Tinha uma questão por aqui. Só deixa eu emendar na sua pergunta, né? Lá na favela de psicanálise, né? A ideia é da gente pensar a formação, né? Eu trabalho com psicanálise desde que eu estava na faculdade, com ideias psicanalíticas, né? Trabalhei nos presídios, trabalhei com conflito, fora do Brasil, trabalhei em vários lugares, né? Mas, mesmo trabalhando e recebendo, tinha uma super dificuldade de fazer análise, né? Por um lado, e de participar da formação mesmo hoje, né? Assim, durante a pandemia, eu fui fazer a formação do SEDES de psicanálise com criança, R$ 1.500, né? Pagar por mês, né? Então, fora a sua análise, fora isso, fora aquilo. E, por um outro lado, né? Eu nasci na parada inglesa, né? Cresci lá, enfim, né? As pessoas não fazem análise lá. E, para mim, sempre foi importante a gente pensar como a gente democratizava. Por um outro lado, eu estudei na PUC, né? E as interpretações dos professores sobre a pobreza eram absurdas, né? Fórmulas lacanianas sobre como cobrar, né? Aí você fica olhando para a pessoa, de onde você tirou isso, né? Então, pensar isso. E, por outro lado, tem um monte de gente que tem práticas psicanalíticas incríveis, mas que não se escreve como prática psicanalítica. É muito interessante isso também, né? Acho que é uma coisa importantíssima de pensar. Então, né, tem a Cris aqui que faz um trabalho muito bacana, eu trabalhei com ela com uns abrigos e tudo. Talvez muita gente fale, isso não é psicanálise, né? Enfim, né, como é que a gente pensa a inscrição do que é psicanálise, o que não é, quem tem o domínio, né, se é a Pasternak, que pode falar o que é psicanálise, não é, mas se é alguma escola, e acho que o Jorge fala aí dos critérios, né, acho que isso é muito importante. Mas tem uma certa né, interpretação bárbara da pobreza e uma ignorância da elite brasileira, né? Chama o que não é Pinheiros, Jardim Europa, Vila Madalena, né? O que sai dessa área é perifa. Chamar perifa é falar que você não conhece a cidade, na verdade. Né? São Miguel Paulista é diferente de Santana, que é diferente do Taboão da Serra, que é diferente de Pirituba, tem histórias diferentes, tem coisas diferentes, né? Mas aí a elite, como não conhece, é criado numa bolha de proteção, né? Vai pensar essas questões, né? E acho que a universidade tem muito a contribuir com isso, né? Já queria agradecer a professora Miriam Devier, que, né, ajudou a organizar, que agora também está na reitoria de inclusão, que finalmente foi pensada, mas a gente está muito atrasado nisso, né? Na Europa e nos Estados Unidos, a gente pensa que no Brasil está debatendo cota, né? Cota é um dispositivo de acesso, e vários outros dispositivos de acesso. Tem permanência, como é que a gente mantém o sujeito, e sucesso, né? E
E aí, sucesso é no pós-carreira. Muita gente que eu conheço da periferia tem mestrado, doutorado, até algumas pessoas aqui, e depois não consegue emprego, porque não é na rede. Não é colega, não faz um jantarzinho, não sei aonde, que custa 700 pau, 400 pau, para jantar com não sei quem, para ter tal amigo, né? Que são trejeitos da pós-colonialidade brasileira, né? Então, a gente está lá pensando a formação, né? Vários seminários incríveis no ano passado e esse ano, né? O último foi super bacana sobre trauma, e com um historiador aqui da USP, com a Maria Raquel, que está dando supervisão lá para a gente, né? Tem muita gente interessante, né? A gente está trazendo a Elizabeth, né? Num super sacrifício, aí um monte de gente vai fazer o curso, a gente negociando quanto ia pagar, estou gastando isso, gente ainda não fechou a conta. Hoje eu fechei o almoço de todo mundo, que vai ser o almoço com as mulheres do GAL, que é um grupo de agricultura urbana dentro da favela, enfim, né? Mas o ano que vem vai trazer, tentar publicar um livro dela, da Caterine Malabu, né, que pesquisa psicanálise e neurociência, né, tem um livro muito importante aí para a aluna do RDA. Então, também tensionar isso, a gente tem um monte de coisa para a gente pensar a partir de lá e olhar de outro lugar, né? Então, só queria falar isso, a gente está pensando lá, a gente tem uma clínica, a gente atende, mas a gente está pensando como formar e também como criar um mercado, né? Uma das discussões que a gente levou lá é assim, se a gente atende de graça, né, quem vai pagar a gente depois? As pessoas que moram lá, né? Se a psicanálise é de graça. Também essa relação da filantropia, como é que paga, como é que financia, tudo isso a gente está pensando lá e é um espaço aberto para a gente pensar. Tem pergunta da Cris? Sabe, a gente pode fazer 3 perguntas juntas, né? Eu vi aqui no meio, depois a Lívia e a Cris. Depois o André. Olá, gente. Bom, eu acho que a gente teve falas muito importantes, perguntas muito importantes. Tá. E esse é um espaço, assim, imprescindível para a gente conseguir pensar e desconstruir hoje o que é uma análise, né? O que é fazer análise. Será que é só dentro do setting analítico, ali na Santa Cecília, no divã, pagando R$300? Porque, assim, se for só isso, as pessoas pobres não vão fazer. Eu fiquei, assim, muito intrigada com a pergunta dessa colega a respeito da formação em psicanálise. Eu me formei agora no Mackenzie, fui pró-unista, e tem os estágios obrigatórios no final que você tem que atender. Só que para você atender, você tem que fazer a sua terapia. E como você paga a sua terapia? Ah, mas é preço social, R$80 por sessão. Gente, quem está ganhando um salário mínimo não pode pagar R$80 por sessão. Ainda que seja um valor bem abaixo, está muito acima do que o brasileiro pode pagar hoje. O salário mínimo está 1.320. Então, nesse sentido, eu acho muito importante que a gente consiga construir uma síntese coletiva, né? Aprender junto como que a gente pode construir metodologias, tecnologias, para a gente pensar coletivamente, acessibilizar a psicanálise, pensar a psicanálise na comunidade, no SUS, sabe? E para além disso, que é uma pergunta que eu queria fazer, como que a gente pode definitivamente relacionar a psicanálise com a política no sentido de nos inserir nos movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, eles estão na periferia, eles estão na comunidade, eles estão fazendo um trabalho de base, no sentido de, eu vou abrir um reforço escolar, eu vou ajudar essa família que não tem condições de pagar uma educação particular. E como que a gente pode se inserir? Será que a gente se insere em movimentos partidários? Será que a gente se insere na política institucional? Como que a gente consegue pensar, de fato, construir coletivamente essa psicanálise mais? Eu só estou falando separar. É para a gente ter mais pessoas falarem, né? Não, eu não consigo traduzir isso também, né? Não, pode ficar com você. A gente fez uma síntese já, mas foi bastante coisa. Acho que a Lívia, depois a Cris, e daí a gente passa uma rodada de perguntas. Right, that people say, I have a social part. Right, $80 per session. 80, that's. Yeah. But
we know that there is no much paid. Yeah. So how we do it? Então, essa é uma pergunta que a gente está tentando responder. Yeah, I mean, you spoke to the reality. You spoke to the reality of children and to the need to transform. And I think Brazilian colleagues are at the forefront of transforming that. And one aspect is to start taking back the social mission of psychoanalysis, right? To make that part of the profession, right? Through the 1970s, psychoanalysis was part of psychiatry, which was under the medical profession, right? And we know all about that, right? But to affirm the independence of psychoanalysis and the social mission that is part of that, I think that is an organizing rubric that we should really think about. Então, que a psicanálise era parte da psiquiatria, né, e parte dessa estrutura de poder, né, desse mercado da medicina e tal, né, como uma missão nossa, né, tirar isso do mercado da medicina. A gente pode falar aqui, só fazer que talvez a psicanálise saiu do mercado da medicina, mas criou um outro mercado, né, então, acho que é importante. Talvez não por maldade, que os psicanalistas sejam maldosos, eles querem ganhar dinheiro, que é a lógica do mercado, né? Mas como é que a gente tira isso, né? E acho que talvez um outro grande problema que eu vou colocar aqui para a gente é como os psicanalistas se associam, porque são histórias de ruptura, né? Das escolas, né? Mesmo lá, a gente convida, eu tenho vários amigos psicanalistas, todo mundo vai, na boa, a gente dá uma cesta de produtos lá e tudo, né? Aí você convida um, não convidou o outro pro tema, né? O cara sai do grupo, né? É muito doido isso, mas tem isso, a gente tem que lidar com isso, a gente é psicanalista, tem que pensar isso, como é que a gente se associa numa prática individualista, vamos dizer assim, né? Vou falar em inglês e depois traduzir. Oba! Vou tentar ser rápida, mas vocês vão conseguir. So my question is related to what Jorge said before. I'm part of a project that offers psychoanalytic treatment to... Ele faz isso, vai. Hello. A project that offers psychoanalytic treatment to women who have been... Hello. Again, so I'm part of a project that offers psychoanalytical treatment to women who are or have been victims of gender violence. And we were recently contacted by the federal government, more specifically the Ministry of Human Rights, and asked to intervene with women who live in the Amazon area who have been, due to both accidents, victims of scalping, and so we're starting to prepare for that. We've been studying and supervising and debating with colleagues, with peers who also work in that field or something similar to it. And we recently came across a book by Eliane Brum. She's a journalist, Brazilian journalist, who lives in that area, the state of Pará. And she wrote that when they see us, the people that live there, close to the river, or the indigenous people, when they see us, we look like aliens to them. Yeah. So my question to you and to whomever wants to comment on that is how, even though we try very hard, we are still, most of us that do this work, social work, psychoanalysis, are still economically and racially privileged. Yeah. So how can we engage on being less of an alien when working with certain communities and engaging in that work? Thank you. Elizabeth. Você vai falar em português agora?
questions, and then you make a comment. Okay, sounds good. Bom, That's, Let her to translate to Portuguese. Okay. Estava dizendo, então, que eu faço parte de um projeto que atende mulheres em situação de violência, e a gente foi contatadas recentemente pelo Silvio Almeida, né, pelo Ministro dos Direitos Humanos, para intervir junto a mulheres que foram vítimas de escapelamento na região amazônica. São mulheres indígenas que trabalham com transporte, né, através de barcos, e por usarem os cabelos longos sofrem esses acidentes, né, que perdem, então, todo o couro cabeludo, parte da visão, parte da audição. E a gente começou a se preparar para isso, né, estudar, supervisionar, e a gente, então, buscou na literatura ajuda nesse sentido. Tem um livro que é da Helene Brunel, para reconhecer. E tem uma passagem que ela fala sobre esse chegar lá, né, deu a ela a sensação de que ela e a equipe que estava com ela eram alienígenas, né, entre as comunidades ribeirinhas e as populações indígenas. Então, a pergunta é como a gente poder, pensando que quem está se propondo a fazer esse trabalho muitas vezes é branca, privilegiada, né, heterossexual, enfim, como poder parecer menos alienígena nesse trabalho. First, I admire that you're taking that on. It's an instance of a conflict which is very prevalent today. Just having to respect individual cultural identity, while also respecting what we have in common. No, I don't know if that's even possible. Yeah. Então, primeiro eu falo, admiro o que você faz, né, seu trabalho e tudo, mas acho que talvez, não sabe muito a resposta, mas talvez duas coisas, né, conhecer, admirar o que você tem em comum e admirar também a diferença, né, a partir daí, né. Be patient with yourself. It's difficult to acknowledge our own privilege. It's difficult not to judge people who are so different from what we are and that with which we have identified, that's formed our own superego, that's resident in our unconscious, of which we are not even aware. I don't have answers, but those are some of the things that we think about. Let's start with ourselves. Not them, but start with us. Ela, não se consigo traduzir tudo, mas enfim, você entendeu, mas tentar traduzir para as outras pessoas. Bom, primeiro né, respeite você mesma, né, respeite sua prática, você é confortável, né, ter o privilégio, às vezes quando tem a diferença a gente julga, né, então talvez não julgar, né, que às vezes não é fácil não julgar o outro, principalmente quando é diferente, e também essa questão sobre a formação do superego, né, com o que você se identifica e com que vai formar, né, a partir do que você identificou, se diferenciou do outro, que vai formar um superego e talvez a possibilidade de julgamento. Jorge quer fazer uma intervenção, talvez ele me ajude aí na transição. Aperta o botão ali. Aí. Deu. Estou querendo dizer umas poucas coisas. Uma é que eu acho que nessa situação que você está colocando, a gente tem instrumentos psicanalíticos para lidar com isso.
essa coisa da metodologia, etc. Eu acho que a primeira questão é que nós temos que entender que todo esse estranhamento é resultado da transferência. Então, se a gente não puder perceber na transferência todo esse estranhamento, Yeah, I get that. e a gente Transferência, ficar completamente desconhecido, tem que aguentar isso, não vai dar. Então, quer dizer que essa diferença cultural, ela está nas diferenças, com toda a força. A segunda coisa que eu quero dizer é que a gente vem desenvolvendo uma metodologia que a gente chama de escuta territorial. Ou seja, como é que a gente escuta na transferência, na repetição, na função, no inconsciente, as relações inconscientes. Não só as relações conscientes, mas elas são significantes, tem um território, que surge no território, e são conscientes, porém eles são absolutamente materiais. Então, acho que isso é uma coisa que eu gostaria de falar, o que você falou, e queria dizer também, Elizabeth, Oh, yeah, go ahead. outra coisa das parcerias que estamos fazendo é que nós estamos lançando uma revista nos Estados Unidos. A Elizabeth é o autores dessa revista, que traz artigos de pessoas fazendo clínicas públicas na Itália, nos Estados Unidos, na Filadélfia, essa que ela citou, aqui no Brasil, 2 trabalhos, um trabalho da Elizabeth falando sobre toda a questão da Ana Freud que ela está estudando. Então, queria dar notícias também para vocês. Isso deve ser May, Spring. Ok, Spring, yes. É isso que eu queria dizer. Então, nós temos instrumentos. A questão é a gente poder navegar com esses instrumentos na vida como ela é. Né? Se a gente for pensar nesses instrumentos quadrados no consultório, não vai dar. Só isso. Eu também vou colocar uma pergunta, né, sobre essa questão aí, se não é o caso, né, da gente, porque eu acho que tem um estranhamento de cara, né, os ribeirinhos, a favela, São Remo, trabalhei aqui na USP com essa temática também, enfim, o PCC, hoje mandaram umas coisas sobre o PCC, né, isso é tão, né, tão brasileiro, né, como é que a gente consegue formar gente que estranha o Brasil? Acho que essa é uma questão institucional. Como é que a gente transforma as instituições, né, para que parte desses brasileiros, né, não estranhem o Brasil? Né? Acho que essa é uma questão, porque aí a gente pode ter um outro tipo de estranhamento, né? Mas acho que tem um estranhamento de cara, né, que é o estranhamento de quem está na bolha, né, da psicanálise do condomínio, né, parafraseando o livro do Christian Dunker, né, para o resto do Brasil. O Brasil é uma grande periferia, né? Como é que a gente faz que a universidade viva a periferia, né, e consiga distinguir, né, que a São Remo é diferente do Pantanal, que tem, né? Acho que é uma boa pergunta também, que aí talvez a gente melhorasse nossa clínica, né? Não precisasse inventar toda uma tecnologia para pensar essa diferença, né? É uma questão institucional. Acho que o Jorge, super especialista em Pichon, né? Pichon pensou muito isso, né, Jorge? Acho que é uma coisa interessante da gente pensar, né, a experiência dele com os indígenas. Só um comentário do Pichon. Eu acho que a grande lance do Pichon é que ele aprendeu a falar Guarani antes de falar espanhol. Então, como ele aprendeu a falar Guarani antes de falar espanhol, ele começa a transitar entre as culturas. Né? Exatamente isso. Está transitando da cultura Guarani profunda para a gente, para Buenos Aires francesa, e esse trânsito entre culturas, eu acho que é isso aqui. Que ele não quer ser apartado, ele não só aprendeu Guarani, não é que ele foi para a escola, né? Ele aprendeu Guarani com os indígenas, né? E com os guaranis, brincando, jogando bola, né? Ele gostava de futebol. Yeah, I just want to add one thing, which is more conceptual. We talk a lot about what's at the center and what's the margins. Who is other, who is non-other. And to me, at least, sometimes it helps to either decenter or recenter, right?
So if you can place, what? Let me translate. Okay, well, all right, go ahead. Não, porque as ideias mais complexas é melhor traduzir, senão com muita bola. Então, é muito importante a gente pensar, né, o que é o centro, o que é a periferia, né, o que é o centro, o que é a margem, né. Então, é importante, talvez, a gente recentralizar ou descentralizar, né. Yeah. So that if you can conceptualize the population as the center, the normative, and we are the others, right? And try to develop some kind of balance. I mean, are you just thinking about recentering? And that's an aspect of decolonizing, and that's ultimately what we want to go for. That's what we want to aim for. And I don't know if it's possible, but it's what we would want to aim for. Então, Vou fazer a pergunta em português. Tem que traduzir. deixa eu traduzir. Então, justamente essa questão, né, do que é o centro e às vezes, né, reentrar nesse centro e descentralizar é uma maneira da gente ser decolonial. Então, Obrigada faz um comentário, pois não. pelo debate, pela troca. Fiquei me perguntando, a partir das últimas questões e dos comentários que você fez, Elizabeth, que é pensar que tipo de transmissão a psicanálise faz. Porque me faz pensar um pouco que tem algo que a gente, enfim, posiciona que é um modo de escutar, né? Um jeito de escutar, uma posição de escuta do outro, né? E isso me faz pensar, né, que quando a gente vai trabalhar com uma comunidade, né, por que muitas vezes é tão difícil escutar o saber dessa comunidade, né? Porque senão a gente corre o risco de ocupar o lugar do saber médico, né? De que a psicanálise ocupa o lugar do saber médico, né? E o saber poder, nesse caso, né? Então, como que cada comunidade, ou seja, uma população em situação de rua ou uma comunidade ribeirinha, lida com suas dores? Quais são os recursos para lidar com as próprias dores, com o sofrimento psíquico, enfim, né? Porque senão a gente corre o risco de ser aquele que anuncia a boa nova, né? Uma espécie de salvação. E acho que pensar que transmissão, então, a psicanálise faz nesses contextos, né, de uma clínica pública. O Raul vai traduzindo. Não, então faz o Elizabeth, eu faço um comentário que tem, acho que uma conexão íntima com isso que a Cris acaba de levantar. Eu acho que a ideia, né, que a gente vem com essa palavra emancipatório, também é tentar pensar o que a psicanálise oferece enquanto experiência. Porque, de alguma forma, é uma experiência, é um discurso inovador do século XX, né, como sugeria o Lacan, pensando que o discurso da psicanálise, porém, essa ideia de uma psicanálise comunitária nos leva a entender o seguinte: existem outras modalidades de tratamento do inconsciente, que é o estranho, as margens, aquilo que não ocupa o centro, mas que de alguma forma é estrutural e que se encontra nas contingências, né? Então, que aliança é essa? Que eu acho que a tua pergunta desde o começo passa por aí, né? Que aliança é essa que a gente pode fazer com essa disciplina que tem um corpo em transformação, que tem uma história, que a gente, né, acho que o livro da Elizabeth, as pesquisas dela tratam disso, né? A história dessa disciplina que encontra ao longo do seu desenvolvimento as mesmas resistências que a gente encontra com a própria experiência do inconsciente, né? E a experiência do inconsciente que também é tratada por diversas modalidades de saberes, de intervenções mágico-religiosas, por experiências políticas, por experiências de transformação de um lugar
um sujeito no seu social, né? Então, acho que essa experiência do inconsciente que é muito potente, que a psicanálise, ela insiste em dizer, é isso, né? É isso que a gente vai levar adiante. Você vai fazer a sua, não? Então, vamos lá. So, Chris, asking about, training, the streaming, I don't know, correctly, streaming as a training, as a... Oh, right, right. Of psychoanalysis in different contexts. Yeah. So in the streets or in the free clinics, and perhaps we could have a mix of training different than the doctor one, because it's risky to end up in the same position of power. Right. So that's the issue. And We use our imagination, yeah. and Gabriel asked if we are not talking about the experience of the unconscious. So that's what's important, perhaps in psychoanalysis, the idea of the discourse, the structure of discourses in Lacan and unconscious, and how what we really are talking about the experience of unconscious and what else besides? Yeah. We, all along the history, different cultures have different forms of talking to these experts. Yeah. Through mystics, religion. Right. Sure. What we think is right, what we think is wrong. Sure, yeah. But I think one of the wonderful things about this conversation is the increasing openness, the openness to new ways of practicing, new ways of thinking about what's possible, while retaining the core of psychoanalysis. We don't give that up, but there's a lot of possibility. Yeah. So I missed. Go ahead. A Elizabeth comenta, né, que o bonito dessa experiência é que existem diversas formas de acolher, de pensar as coisas, mas que o corpo psicanalítico nos dá um certo lugar comum para isso. Eu acho que a gente pode rapidamente, né, duas perguntas juntas, uma do André e eu acho que depois foi o Bruno. A gente fecha em duas, não fica pela hora. Vem aqui, pega o microfone, André. Não, primeiro, só para começar, acho que é importante marcar o lugar que a gente está, o momento que a gente está. As contradições que estão colocadas nessa universidade, inclusive, os estudantes estão aí indicativo de greve por conta da dificuldade de permanência de muitos estudantes dentro dessa universidade, porque a reitoria, a pró-reitoria de inclusão e pertencimento não dá auxílio para todo mundo permanecer. Acho que é importante a gente marcar isso, você está falando desse tipo de clínica psicanalítica. Então, isso também todo mundo venha saber o que está acontecendo, possa se envolver, seja na gravação, na pós-graduação de fora, então, aproveitar esse espaço para falar disso. E a minha pergunta vai um pouco nessa direção. Porque a Elizabeth falou de poder, organização e emancipação, que são, digamos, três palavras aí muito clássicas, muito importantes aí para a militância, né? Principalmente para a militância de tradição socialista, comunista, mas também para os movimentos feministas, movimentos negros, movimentos LGBTs. E aí a gente vê a psicanálise se abrindo um pouco com esse contexto, com essas palavras que pareciam estranhas presentes. Então, eu queria escutar um pouco mais sobre essa dimensão do poder, né? Porque acho que quando a gente fala em transformação social, a gente tem que ter muito claro, né, que a gente vive num sistema que é capitalista, de matriz colonial, patriarcal, e que dentro dele a gente tem os nossos limites e que os físicos também da psicanálise
ao só falar de transformação social, mas não colocar um horizonte de superação aí desse sistema, virar uma gestora do mal-estar capitalista colonial e não apartar, superar esse contexto, né? E aí, pensando nessa questão da comunidade, porque, enfim, os instrumentos clássicos aí da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, eles já existem, né? Vai ser difícil traduzir. Não é porque só culpa, é porque se você sintetizar, eu consigo. Eu fui pegando alguma coisa, agora eu já estou perdendo, mas se você conseguir tomar. Eu acho que a pergunta, acho que um pouco mais sobre o poder, a questão do poder na clínica e como se relaciona com a comunidade, e principalmente pensando que a psicanálise entra aí como mais um instrumento dentro de uma ecologia aí de organizações, de organização aí dos explorados e oprimidos, mas que não substitui essas organizações, de uma forma partido, ou nesse contexto brasileiro, o quilombo, as aldeias, os sindicatos, que são historicamente as formas que a gente vai os de baixo se encontraram para se organizar. Então, como que a psicanálise dialoga com esses instrumentos e não substitui eles? Que eu acho que às vezes corre o risco de virar uma militância psicanalítica e não a psicanálise aliando-se à militância. Aí depois o Bruno faz a pergunta, eu traduzo para a Elizabeth, tá? E a gente vai fechar, porque a gente tem uma hora mesmo. Pode fazer, Bruno, vai fazendo. A minha pergunta é uma espécie de eco da pergunta do colega, interessante isso, porque eu fiquei muito pensativo. Não, vai falando. Fiquei muito pensativo com a colocação da Elizabeth, quando ela diz que a psicanálise possui uma relação de emancipação e que isso teria uma relação direta com o regime democrático. E aí eu acho que eu entro em eco com a pergunta do colega, no sentido de que até onde vai esse horizonte de emancipação, se ele apenas se limita à preservação do regime democrático sem pensar nas estruturas econômicas que estão em jogo na subsistência desse regime, né? Ainda mais tendo em vista esse regime me parece cada vez mais colocado em risco justamente por uma pauperização das condições econômicas que faz com que as pessoas alcem muitas vezes a soluções fáceis muitas vezes, né? E aí como fica assim na história da psicanálise alguns personagens que ficaram até taxados um pouco como malditos, né? Então Otto Gross, por exemplo, até no final da vida do Reich, né? Pessoas que tiveram um posicionamento político um pouco mais radical, anarquista muitas vezes. Então, a impressão que dá é que o horizonte emancipatório da psicanálise para um determinado espectro, né? Como é que a gente pode pensar além disso? So he's asking about the emancipatory horizon of psychoanalysis. It's emancipatory horizon of psychoanalysis. It's associated with democracy, but till where? It's only to keep democracy alive as we know it, or psychoanalysis can work for a transformation democracy, like a few figures like Reich or Gross that wanted to be more transformative in anarchist ways. It depends on who you ask. Oh, tem mais uma ali, ó. Vou pegar aquela última. I mean, that's a really good point. I mean, but in a way, the psychoanalysis that we are talking about today goes back to the birth of modern democracy in the 20th century, right? So it has, to me at least, the psychoanalysis and social democracy is the perfect pairing, right? And the idea of emancipation, psychoanalysis is a theory of emancipation, and this is
Reich, this is Wilhelm Reich, that there is a constant interaction between freeing people of their neurosis and, in a parallel way, if you free somebody of their neurosis, they are freer to participate in the construction of a democratic state, right? So Rice really wrote a lot about that, but in many ways he was taking up what Freud was suggesting. So it is a sort of a constant struggle. It's a power struggle, right? And I think this gentleman there, if I understood correctly, was saying, well, it's sort of democracy for whom, right? And that's one of the things that we need to be aware of. And to the extent possible, think about the power structures and how to help people self-regulate and self-realize, but at the same time participate in the construction of a democratic state. That's not just, does that make sense? Então, vocês têm pontos bem interessantes, né, de pensar, e claro, né, não tem garantia, né, o que é garantido aí, né, então, quando ela fala de emancipação, ela está falando de emancipação em relação à neurose, primeiro, né, e emancipar em relação à neurose é um passo para você se associar às outras pessoas para construir um Estado democrático, né, mas não está nada garantido, né, e se ela te entendeu bem, né, também não tem essa garantia, né, a democracia pode ser também alguma coisa estéril, pode ser alguma coisa, então, enfim, agora, que tipo de psicanálise, né, a psicanálise não é uma coisa, né, e acho que o livro dela é um pouco isso, acho que só fazer um parênteses aqui, não foi ela que falou isso, né, mas é um pouco isso, conta uma história da psicanálise que não é contada normalmente, né, e acho que são momentos muito parecidos com o que a gente está passando agora, né, então de proibir a discussão da sexualidade na escola, claro que em outro tempo, né, então tem algumas coisas, e também, né, ela fala, claro, a gente tem que discutir lá com as comunidades e tal, mas também, aí eu também faço, né, às vezes a gente aceita os valores de algumas comunidades, que as comunidades não são valores, né, democráticos, valores que respeitam a dignidade, nem emancipatórios, né? Então a gente também tem que entender isso. Gabriel pediu para fazer um comentário. Legal. O que eu quero dizer é o seguinte, nessa sala aqui existem inúmeras experiências de trabalho psicanalítico em diferentes partes desse país. E eu penso que isso é fundamental, que a gente siga criando, porque o Reich, o Freud, só fizeram isso porque criaram, tiveram a coragem de criar. E eu acho que nós aqui, inúmeros grupos aqui presentes, temos que seguir tendo essa coragem de inventar, de criar, de errar, de acertar, mas isso é fundamental para que a gente possa seguir à frente. Eu penso que aqui no Brasil nós temos uma diversidade de trabalhos clínicos em diferentes situações sociais críticas, como a gente chama, muito grande. Então, vai desde a Amazônia, vai para a rua, vai para a favela de psicanálise, tem lugares. Se a gente for pegar a diversidade do que temos aqui hoje nessa sala, é extraordinário. É extraordinário. E eu acho que isso é a nossa força, eu acho que essa é a força da psicanálise no Brasil. Essa diversidade criativa com uma potência enorme. É isso que eu queria dizer. Claro.
Então, eu concordo inteiramente com o que você está dizendo. Sinceramente, eu acho que isso só pode acontecer no Brasil em função do SUS e do SUS. Só pode acontecer o que está ocorrendo aqui em função do SUS e do SUS, que traz essa diversidade de experiência. Tem um cara lá no Rio Negro que trabalha no SUS e que tem uma formação psicanalítica e que desce da canoa e que vai e assim no SUS e no SUS. Eu acho que o avanço do SUS e do SUS no país traz também, estruturalmente, essa diversidade. Às vezes o pessoal que está lá na fronteira, na trincheira, tem um certo medo de criar, mas eu acho que tem que se criar. Bom, a gente, por questões de limitação dos convidados, a gente precisa ir encerrando. Porém, queria agradecer muito a gentileza da Elizabeth de estar aqui conosco hoje, ter chegado de viagem, fazer uma maratona de aulas e ter dedicado um tempo à universidade, ao Raul Araújo, a Favela de Psicanálise, ao professor Jorge Broide, a todas e todos e aquelas e aqueles que, né, fizeram a divulgação com a gente, trabalharam com as questões aqui, enviando, tem um monte de questões que não puderam ser respondidas, que achei muito interessante, que eram questões muito de ordem técnica, de manejo do trabalho cotidiano, né, e de como esse manejo das clínicas, ele acaba encontrando uma face sempre coletiva e política e necropolítica, muitas vezes. Então, agradeço em nome da Universidade de São Paulo, o Instituto de Psicologia, o Laboratório de Psicanálise, Sociedade, Política, a presença de todas e todos, e não deixemos nossas pequenas e grandes diferenças narcísicas atrapalhar o nosso objetivo comum. Obrigado, gente. That was great. Thank you very much. My pleasure. Delightful. Very Delightful. good.